resultado mais efetivo do que o cuidado sem liberdade, né? Com restrição de liberdade. Porque quando a gente é retirado do território, às vezes a gente é retirado do território porque acabou a nossa esperança. A pessoa perde a fé em si mesma, que ela é capaz de superar uma situação. Isso também falo com experiência própria. Eu fui usuário de crack por muito tempo. Crack, derivados da cocaína, para mim, é o que mais me fazem mal, né? E eu consegui superar isso foi através da redução de danos. Eu passei por diversas internações involuntárias, e todas as internações involuntárias que eu passei, nenhuma teve o mesmo resultado quando eu passei a ter fé em mim mesmo, a começar a me conhecer como pessoa, porque até então eu vivia dentro de uma bolha moral, né, de preconceitos, de criminalização, de estigmas, e tudo isso era bombardeado na minha cabeça o tempo todo, né? Então eu me via um zero à esquerda, eu me via abaixo do ralo na privada. E quando eu comecei a ter contato com a redução de danos, quando eu comecei a ter contato com as práticas integrativas, eu vi que era uma outra história. Eu falei, porra, adorei essa maneira de pensar, sabe? Isso para mim está sendo libertador, pensar dessa forma, porque até então eu me culpava demais. Eu achava que eu era, sabe, o diabo perto de mim era inocente. Então, para mim foi libertador. Foi libertador de uma maneira que hoje eu convivo com a população em situação de rua, tenho a minha trajetória de rua, né? Convivo com a população em situação de rua diariamente, estou exposto a tudo que o mundo oferece diariamente e não me sinto frágil diante disso. Muito pelo contrário, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais eu, né? É como você está no controle, dirigindo o carro do sonho da sua vida. Você se sente confortável no volante, você sabe como que funcionam todos os painéis, você está seguro na sua nave. E então, como eu estava dizendo, isso tem tudo a ver com o CISART, né? Esses cuidados. E é o que a gente procura trazer também para a população em situação de rua, desde o início do CISART, quando a gente fundou, eu, a Luciene, o projeto CISART. O CISART também começou desde 2016, no Viaduto Pedroso, mas ele foi formalmente com o CNPJ, foi em 2020, foi uma luta muito grande que nós passamos também para poder conseguir formalizar, né? Existe aí uma burocracia, uma institucionalização, umas leis que precisa, é até legal realmente isso, para a gente poder fazer as coisas bacana, mas essas iniciativas, quando elas nascem, como disse o nosso querido Gustavo, né, ela é vocacionada, né, ela nasce de dentro para fora, algo que brota dentro da gente. Pelas experiências que a gente passou, eu também passei por momentos de sofrimentos muito profundos, né, e interessante que a gente às vezes perde esperança em tudo e a gente apela para o espiritual, né? E aí nesse apelo que a gente começa a ter as nossas experiências, né, que vai além do que os nossos sentidos percebem, desperta algo em nós que a gente começa então a sentir, brotar um chamado. E hoje essa questão do vocacionado, né, ela está sendo muito difundida, é o que a gente ouve falar bastante hoje, nas nossas lutas políticas, nos três poderes. A gente vê bastante isso na Defensoria Pública, na sociedade civil também. As ações, elas sempre têm que partir da vocação. Se uma pessoa não tem a vocação de amar o outro, a vocação de viver em comunidade, a vocação de
partilha, a vocação de solidariedade, ela não vai conseguir executar, ela nunca vai conseguir ser de fato, por um tempo talvez, ou por outros interesses, né? Mas quando temos de fato o chamamento mesmo, por maior que sejam as dificuldades, porque dificuldades elas surgem diante de nós, às vezes a gente tem a impressão de que não vamos conseguir ultrapassar determinada barreira, algo assim que não está sob o nosso controle acontece e nos mostra um caminho, mostra-nos uma direção e a gente então consegue cumprir a nossa missão. E para mim não ficar só falando também, vou passar aqui para a Luciene, né? Eu na verdade estou acompanhando ela, né? Porque a fala é dela. Eu achei que não seria possível estar aqui nesse horário, mas por conta do evento, o horário específico é no final da tarde, então a gente saindo daqui, a gente já vai para Santos para um outro evento, né? A nossa querida Maria Lúcia, uma das lideranças do movimento nacional, que já faleceu já tem algum tempo, mas ela foi uma grande mulher na luta das mulheres em situação de rua, né? E ela é uma das homenageadas lá no evento de redução de danos em Santos. Então é isso. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de toda a equipe, do Ramon, do Gustavo, por estar aqui participando, né, desse simpósio, também, né, desse projeto maravilhoso que eles vêm construindo ao longo aí dos anos, né. Então, me apresentando novamente, eu sou Luciene, eu administro o projeto CISARTE. O CISARTE, ele fica dentro de um viaduto, literalmente dentro de um viaduto. Eu morei minha vida toda em Brasília. Eu cheguei em São Paulo em 2018, conheci o Darcy em 2019 em uma conferência de saúde, né? E a gente foi apresentado e quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para realizar alguns projetos pessoais, mas quando eu vi um monte de gente na rua, tanta gente naquelas situações, como é que eu vou construir alguma coisa para mim, com tanta gente vivendo nessas condições? E foi